E se a sua maior fraqueza fosse a arma que Deus usaria para revelar a sua glória? E se a dúvida que te paralisa fosse o caminho para uma fé inabalável? Ele foi marcado para sempre como o discípulo incrédulo. Mas a verdade é que a sua história ecoa como um trovão através dos séculos. Um homem dividido entre medo e coragem, entre silêncio e entrega, entre a dúvida e a revelação do Cristo vivo. O mesmo homem que hesitou diante do vazio se levantou com coragem para levar a mensagem do Evangelho aos confins da terra. Esta não é apenas a história de um discípulo. É a jornada de um homem que transformou a fraqueza em vitória e a dúvida em fé imortal. Esta é a história de Tomé. O discípulo que tocou as feridas do ressuscitado e levou a mensagem de Cristo até os confins da terra. A origem de um discípulo esquecido. Quem foi Tomé? Pouco sabemos sobre as origens de Tomé nos evangelhos. Seu nome verdadeiro em aramaico era Toma, que significa gêmeo. Em grego, seu nome foi traduzido para Dídimo, que tem o mesmo significado. Isso levanta uma pergunta intrigante. Tomé tinha um irmão gêmeo? A Bíblia não responde, e os registros históricos também se calam. Mas o simples fato de seu nome estar ligado à ideia de duplicidade já cria um paralelo simbólico. Tomé seria, ao longo de sua vida, dividido entre a dúvida e a fé, o medo e a coragem, a hesitação e a entrega absoluta. Um dos discípulos menos mencionados nos evangelhos, Tomé, contudo, protagoniza alguns dos diálogos mais profundos e dramáticos com Jesus. O primeiro grande destaque de Tomé aparece em João 11,16 no episódio da morte de Lázaro. Quando Jesus decide voltar à Judéia, os discípulos ficam aterrorizados. Ali, os líderes religiosos já queriam matá-lo. Mas, em meio ao silêncio, é Tomé quem se levanta e diz: "Vamos também nós para morrermos com ele." Esse versículo revela um traço pouco lembrado de Tomé. Ele não era apenas o discípulo incrédulo, mas um homem disposto a arriscar a própria vida por Cristo. Esse momento de bravura contrasta dramaticamente com sua fama posterior. Mostra-nos que Tomé não era apenas dúvida, mas também coragem. Ele oscilava entre extremos humanos, e talvez seja exatamente por isso que sua história nos espelha tão bem. Na última ceia, Jesus fala sobre ir preparar lugar para os discípulos na casa do Pai. Todos se calam, mas Tomé rompe o silêncio com uma pergunta direta e desconcertante. "Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho?" João 14:5. Graças a essa pergunta, ouvimos de Jesus uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim." João 14:6. Sem a dúvida de Tomé, talvez nunca tivéssemos essa resposta tão clara. Aqui vemos como suas inquietações não eram fraquezas apenas, elas eram gatilhos para revelações eternas. Após a prisão e crucificação de Jesus, Tomé entra em silêncio. Os evangelhos não relatam sua presença na crucificação, nem junto à cruz, como outros discípulos. Talvez o medo, a dor ou a confusão o tenham afastado. É provável que Tomé tenha experimentado o vazio da perda de forma intensa. Aquele que antes havia sido corajoso ao querer morrer com Jesus, agora estava escondido, dilacerado pela frustração de ver suas esperanças esmagadas pela cruz. Esse trauma explica, em parte, o que aconteceria depois. O momento mais famoso da vida de Tomé ocorre após a ressurreição, quando os outros discípulos dizem: "Vimos o Senhor." "Tomé, ele está vivo, ele apareceu para nós." Mas Tomé, incrédulo, responde: Não é possível.
A menos que eu veja em suas mãos o sinal dos cravos e ponha o meu dedo no lugar dos cravos e ponha a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma acreditarei. Então, se passados-se alguns dias depois, Jesus aparece novamente e chama Tomé pelo nome, mostra suas feridas, convida-o a tocar e diz a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. João 20, 27. Diante disso, Tomé não precisa mais colocar a mão, mas cai em adoração e proclama: meu Senhor e meu Deus. João 20, 28. Essa é a declaração mais alta de fé registrada nos evangelhos. Nenhum outro discípulo chamou Jesus de meu Deus de forma tão direta. O homem que um dia duvidou foi, paradoxalmente, o mesmo que fez a confissão mais profunda. Mas Jesus responde a Tomé com uma frase que atravessa os séculos: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Esse versículo conecta Tomé a todos nós. Nós não vimos fisicamente o ressuscitado, o Senhor Jesus, mas vivemos pela fé. O bem-aventurado que Jesus cita somos nós. Assim, a história de Tomé não é um fracasso, mas um espelho. Somos todos um pouco como ele. Segundo a tradição cristã, após o Pentecostes, Tomé foi designado para pregar em terras distantes. Relatos apócrifos como os Atos de Tomé, século III, embora não canônicos, trazem informações preciosas sobre sua jornada missionária. Tomé teria pregado primeiramente na Síria. Depois viajou em direção ao leste, alcançando a Índia. Historiadores apontam que há registros de comunidades cristãs na Índia já no século I, conhecidas até hoje como a Igreja Mar Thoma. Muitos desses cristãos afirmam serem descendentes diretos da missão de Tomé. A tradição mais forte afirma que Tomé chegou à costa de Malabar, no sudoeste da Índia, atual estado de Kerala. Ali, converteu muitas pessoas, inclusive membros da realeza local. Sua pregação causou admiração, mas também despertou inimigos poderosos. Ele desafiava o politeísmo, denunciava a idolatria, pregava contra as injustiças sociais. Um discurso ousado para aquele tempo e lugar. A coragem que já havia mostrado em João 11 agora se manifestava plenamente. Tomé levava o evangelho até os confins do mundo, mesmo sabendo do risco de morte. As tradições sobre sua morte variam, mas a versão mais aceita é dramática e brutal. Tomé teria sido traspassado por lanças enquanto orava, por ordem de governantes locais que se opunham à sua mensagem. Seu corpo foi sepultado inicialmente em Milapore, no atual estado de Tamil Nadu, Índia. Séculos depois, parte de suas relíquias foi transferida para Edessa, na Síria, tornando-se objeto de veneração. Assim, o discípulo da dúvida morreu como um mártir da fé. Sua vida selada em sangue pelo Cristo que ele um dia tocou. Até hoje, milhões de cristãos na Índia e em outras partes do mundo se identificam como herdeiros espirituais de Tomé. Sua história é a prova de que Deus pode transformar a maior fraqueza de um homem na sua maior força. De dúvida, Tomé se tornou símbolo de fé radical. De medo, tornou-se coragem inabalável. De discípulo esquecido, tornou-se apóstolo dos confins da terra. Talvez você, assim como Tomé, já tenha duvidado, já tenha sentido medo, já tenha se escondido. Mas lembre-se, a fé não nasce da perfeição, nasce da luta, da dor, das perguntas mais difíceis. E foi justamente através da sua dúvida que Tomé encontrou a revelação mais profunda. Jesus é o Senhor, o Deus vivo. A história de Tomé nos chama a refletir. Até onde estamos dispostos a ir por Cristo?
Se a fé custasse nossa vida, estaríamos prontos a pagar o preço? Tomé pagou. E hoje sua voz ecoa pela eternidade. Meu Senhor e meu Deus. O discípulo que duvidou foi o mesmo que levou a mensagem até os limites do mundo conhecido. O homem que hesitou morreu em coragem. Aquele que buscava sinais tornou-se ele mesmo um sinal vivo da verdade do Evangelho. Que a história de Tomé nos faça repensar não apenas nossas dúvidas, mas também nossa entrega. Pois assim como ele, somos chamados a transformar nossas feridas em testemunho e nossas perguntas em fé viva. Esta é a marca dos verdadeiros discípulos de Cristo. Quando olhamos para a vida dos discípulos, percebemos algo extraordinário. Eles eram homens comuns, frágeis, cheios de falhas, exatamente como nós. Homens que duvidaram, que tiveram medo, que fugiram, mas também homens que foram transformados pelo poder daquele que os chamou, Jesus Cristo. As suas histórias não existem para engrandecer a glória de cada discípulo. Não. Elas existem para engrandecer o nome daquele que deu sentido a cada passo, a cada lágrima, a cada martírio. Jesus, o Senhor e Deus. E hoje suas histórias ecoam para nós com uma mensagem clara. O mesmo Cristo que chamou pescadores, cobradores de impostos, homens sem voz e sem valor diante do mundo, é o mesmo que continua chamando a mim e a você. Porque o Evangelho não é sobre quem somos, mas sobre quem nos chamou. E se Jesus escolheu homens que ninguém escolheria, então ele também pode transformar a minha e a sua vida para a glória do seu nome. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. E não perca o próximo episódio, onde conheceremos a trajetória de um homem que se tornou um dos maiores apóstolos de todos os tempos. Fiquem com Deus.